A gente tem que entreter a galera que tá assistindo, então a gente fala de coisa boa, né? Perfeito. Mas eu vou puxar um estúdio aí que tem uma linha mais cinza, vai. Que talvez não seja tão bom assim, por um estilo de jogo que eles trazem. Vou chamar a EA, né? A Electronic Arts, que tem uma pegada um pouco diferente, uma monetização mais agressiva, e os jogos acabam sendo conhecidos por essa monetização mais agressiva, mais complicada. É complicado falar de EA porque aos fãs da EA fica aquela piada de sempre que é o mesmo jogo com uma skin diferente ou com um número diferente. Porque a EA, ela é a titã dos jogos de esporte, então a gente vai ter o FIFA, que agora é FC, Madden NFL, vai ter os jogos da Fórmula 1, eu que sou fã de automobilismo, tenho que jogar os jogos da EA pra conseguir curtir um pouquinho ali os jogos de Fórmula 1, mas você muito bem comentou. É uma publisher, é uma empresa que ela vai pra uma monetização muito agressiva. A gente teve uma polêmica uns anos atrás de monetização com Star Wars Battlefront, que foi um jogo que ele já foi lançado a preço cheio, a $60, tinha muitas microtransações e era um problemaço você jogar aquele jogo, porque eu quero jogar com o Darth Vader. Beleza, pra você jogar com o Darth Vader, pague mais $200 em loot box pra talvez conseguir o Darth Vader, então... E essas loot boxes vieram muito forte com a EA, né? É um problema de modo geral, e aí a gente meio que já vai entrando em outro bloco. Vamos falar um pouquinho sobre monetização aí dentro dos jogos, dentro da indústria de modo geral, dentro dos estúdios. A gente falou bastante da EA, né? Mas acho que eles não são os únicos. Sim, não. Tem muita coisa, muita estratégia de monetização que muitas vezes atrapalha o game design ou direciona o game design. Sim, total, cara. A gente usa a EA como um exemplo porque realmente ela é uma das empresas que tem essa monetização mais agressiva, esses problemas de o que eu puder fazer pra tirar dinheiro do jogador, eu vou fazer. Eu costumo pensar bastante, por exemplo, nos jogos de FIFA anteriormente. O FIFA ele tem um cenário competitivo, como um jogo competitivo, de esporte, etc. E a gente tem a questão do Ultimate Team dentro do próprio FIFA, que você vai comprando as cartinhas, os jogadores, montando suas equipes. Eu cheguei a ler alguns artigos e alguns vídeos de pro players de FIFA comentando que eles gastavam quase $1.000 por ano pra continuar competindo, porque tinha que comprar os pacotes, tinham que comprar as cartas, etc. Isso atrapalha o game design, porque às vezes você quer só sentar e jogar um futebol, sentar e curtir, ou você é um cara que não tem habilidade no pé, mas tem habilidade no dedo pra competir no futebol, você tem que literalmente gastar uma grana absurda pra se sustentar e continuar jogando e competindo. Então tem essas questões de monetização que às vezes elas vão atrapalhar muito o game design. Pois é, e pior é quando o jogo é pensado, o game designer é feito para estimular que o jogador gaste dinheiro, para estimular que o jogador compre. Eu acho que veio muito isso anteriormente, principalmente nos jogos de celular. Acho que os mobile trouxeram bastante isso. Eu lembro muito do Clash Royale e isso eu vivi, cara, porque eu jogava um pouquinho do Clash Royale e aí tinha lá o deck, né, as suas cartinhas, você ia jogando contra o seu adversário e você ia numa boa, vencendo umas, perdemos outras, tudo certo. A partir do momento, você começava a cair contra decks, contra inimigos que tinham o counter do seu deck. Perfeito. Então, por exemplo, sei lá, se você tinha a cartinha dos esqueletos, o seu inimigo sempre tinha uma chuva de flecha. E aí você não conseguia jogar, cara, e você começava a perder, e você fica com aquele sentimento de, cara, se eu não melhorar minhas cartas, se eu não tiver outro deck, se eu não gastar um dinheiro aqui, eu não vou conseguir ganhar. Sim. E aí você ficava nessa. Eu, como sou muito pão duro, não comprava, e aí largava o jogo de mão, ficava sem jogar. Aí passavam 2 meses, eu falava, pô, vou dar uma jogadinha aqui no Clash Royale. Entrava, começava a ganhar, cara. Ganhar, pô, nossa, que beleza, não pego nenhum counter, né? Tô só ganhando aqui, tá show de bola. Até que de repente o jogo fala, pô, pronto, já deu de vitória pra esse aí, vamos fazer ele gastar. E aí toca de deck counter o teu. E esse tipo de coisa, cara, as empresas nunca vão admitir, mas é na maldade. Sim, total. E você comenta que você viveu isso nos jogos mobile, mas eu acho que você viveu sem perceber antes dos mobile. Nos MMOs-RPG, os itens de cash, aqueles jogos principalmente da Level Up, já que estamos falando de publishers, os jogos da Level Up tinham muito essa questão de você, beleza, eu tô jogando aqui meu Grand Chase de boa, grindando, farmando, só que aí chega numa hora que você não consegue mais, você tem que colocar o cash no jogo, tem que pegar aquele item mais caro, são os jogos que a gente chama de pay to win, que você só consegue vencer, você consegue avançar, você consegue dar prosseguimento na sua gameplay se você pagar, se você investir ali, e às vezes eram umas coisas meio salgadas,
salgadas essas questões de cash. E sabe o que é engraçado, cara? Isso veio com os jogos, a indústria identificando o comportamento dos jogadores. Sim. Porque eu joguei muito RAG, e no RAG não tinha isso. Pelo menos não na época que eu joguei. Perfeito. Mas não quer dizer que as pessoas não faziam. Por quê? Eu tinha um amigo meu que jogava na nossa guilda, que ele tinha pouco tempo pra jogar, pra upar e tudo mais, mas ele tinha dinheiro, ele era rico. E aí o que ele fazia? Ele comprava dos outros jogadores. Ele literalmente comprava as cartas, comprava equipamento upado, ele ia lá, conversava com a galera, tinha muito negócio de itens dentro do Ragnarok, e ele comprava. E aí as empresas começaram a ver que, pô, se a galera tá comprando por fora, vamos colocar isso dentro do jogo pra gente ganhar dinheiro. Que foi o que a Blizzard fez com o Diablo 3. O Diablo 2, ele já tinha ali um mercado paralelo de venda de itens, etc. Quando lança o Diablo 3, vamos ter uma auction house. Vamos ter um sistema de compra e venda dentro do próprio Diablo 3 pra gente conseguir pegar as nossas taxinhas, fazer essas conversões. Mas eu acho muito mais interessante e até mesmo curioso e engraçado quando a indústria percebe esse hábito de jogador por culpa de um meme. Você conhece a história do cavalo do Oblivion? Não, conta aí pra mim. Qual que é a vibe do cavalo do Oblivion? Hoje a gente tem muito um costume de game as a service, desse tipo de coisa, de compra de skin. Compra e venda de skin pra o jogo free to play se sustentar e ele continuar existindo. Isso começou com um jogo single player. Elder Scrolls 4 Oblivion, ele teve a sua versão de Xbox 360 e era um jogo single player. Não tinha multiplayer em absoluto. Só que tinha uma DLC, por acho que $5 na Xbox Live, que era uma skin de cavalo. Ela não era nada, não dava buff pro seu cavalo, não deixava ele mais rápido, não era uma armadura, era só uma roupinha dourada pro cavalo. Todo mundo olhou isso e falou, pra quê? Ninguém vai ver além de mim. Não faz nada pro jogo, só eu tô olhando, não consigo nem me exibir pros meus amigos. E aí as pessoas começaram a comprar essa skin de cavalo pra dar de presente de zoeira. Tipo, hahaha, olha aqui a skin inútil, hahaha, toma aqui é só $5, então toma aqui a skin de cavalo do Oblivion que ninguém vai ver. Olha aqui, você tem uma skin de cavalo dourado que não faz nada. Só que de tantas pessoas darem de presente umas pras outras de brincadeira, essa skin vendeu pra caramba. E aí a galera começou a perceber se pá que o pessoal... Se em um jogo single player as pessoas já estão comprando skins, quem dirá num jogo multiplayer em que você consegue exibir a skin pra outra pessoa e deixar o amiguinho passando vontade de comprar também. E aí vou puxar sardinha pra firma, né? Tá aí League of Legends, toda fama que teve. O jogo tá aí até hoje há muitos anos. E ele não tem o pay to win, é todo a estética, né? Todas são skin e a monetização dele até hoje. Quando é assim, cara, eu não me incomodo, sabe? Perfeito. Eu acho beleza. Eu não sei se eu acho tão legal lançar uma skin de $500. Mas, de modo geral, eu acho que funciona bem. Você dá o jogo com uma qualidade legal, todo mundo pode jogar igual, tendo ou não skin, e tudo certo, tudo bem. Só que é muito complicado também para as monetizações dos jogos. Eu também vou puxar a firma, mas pro meu lado viúva de sempre, porque às vezes quando você tem uma ideia de game design, uma ideia de monetização não agressiva, o seu jogo ele pode literalmente fechar por conta disso, que foi o caso do Legends of Runeterra. Você comentou do Clash Royale que, meu Deus, eu só tô pegando o deck counter, vou ter que comprar a cartinha para deixar o meu deck mais forte. A Riot no Legends of Runeterra tinha uma ideia de ser igual ao LoL. A gente vai dar as cartas pros jogadores, para eles montarem o deck que eles quiserem. Era muito, muito fácil você ter coleções completas no Legends of Runeterra. Eu trabalhei com Runeterra, fui caster, joguei durante alguns anos, e eu nunca coloquei dinheiro no jogo. E eu tinha, sempre que lançava a coleção, eu tinha todas as cartas, montava o deck que eu queria, etc. Só que isso fez com que o jogo fosse caindo, fosse decaindo, porque não dava dinheiro, não dava retorno. As pessoas não estavam comprando as skins, não tinha incentivo de você comprar pacote de carta, porque você já conseguia tudo de graça. Então, quando você não tinha essa monetização agressiva, o Legends of Runeterra, ele teve que mudar o seu próprio game design para ser mais sustentável. Então, antes do que era um jogo de PVP, que você jogava contra outras pessoas, tinha umas ranqueadas, cenário competitivo, sazonais, mundiais, etc., hoje é um roguelike PVE, como se fosse um Slay the Spire. E aí você vai comprar o shard pra deixar a Caitlyn mais forte. Você vai comprar um shard pra conseguir montar o campeão que você quer pra continuar no caminho dos campeões. Então, como a gente tá comentando dessas monetizações que alteram os game designs, às vezes a indústria tem que se adaptar inclusive pro ruim, como que foi o caso da Riot. No fundo, acho que o meio termo é sempre importante. Perfeito. Você não ter o seu gameplay prejudicado por conta da monetização
monetização, mas você conseguir se sustentar, né? E é engraçado você falar desse sustento porque eu acho que os jogos, de modo geral, tem uma vibe aí da indústria, um caminho da indústria que tá pro jogo como um serviço, né? Sim. Um jogo de assinatura. Então você tem desde o Game Pass, que a galera vende o Game Pass pro jogo básico, né? Quanto outros estilos de você ter as skins e você comprar itens de dentro do jogo, que já cai um pouco pro pay to win, né? Você compra teleporte extra, aí coisas assim que acabam tendo ali dentro do jogo como serviço, porque entra numa era que a indústria fala, não, temos que fazer o cliente gastar dinheiro com o nosso jogo todo mês. E essa ideia do Game as a Service, ela é muito interessante porque você coloca para os jogadores duas escolhas. Você quer gastar o seu dinheiro ou você quer gastar o seu tempo. Legal. O Battle Pass, ele funciona mais ou menos como isso. Quando você tem um jogo que ele tem um passe de batalha, ele se torna meio que o seu emprego, querendo ou não, porque você tem que terminar o passe para conseguir as recompensas, principalmente quando você comprou o passe. Eu quero essa skin específica, o Fortnite ele começa com essa ideia do passe de batalha, mas aí beleza, eu comprei o passe de batalha do Fortnite porque eu quero a skin da Spider-Gwen, porque eu sou muito fã de Homem-Aranha. E aí beleza, paguei pra comprar e agora você vai ter que ficar jogando Fortnite quase como um trabalho pra conseguir, pra se pagar, digamos assim, o passe. E aí, bem ou mal, a empresa que vende esses passes de batalha, ela ganha duas vezes, né? Ela ganha com o passe, porque o cara gasta dinheiro com o passe, e ela ganha com o cara ali jogando pra poder chegar lá na frente e pegar exatamente o que ele quer. A empresa meio que, entre aspas, garante que o cara vai estar ali jogando. E quanto mais você joga, mais a tendência é você gostar e você gastar mais ainda com o jogo. Sim, e isso vai atrapalhando muito alguns jogos que eles não deveriam ser Game as a Service, eles não precisavam ser Game as a Service, mas por conta dessa tendência do mercado, para tirar mais dinheiro do jogador, para fazer essa fidelidade, digamos assim, porque as empresas olham e falam, a galera joga League of Legends há mais de 10 anos, a galera joga Counter-Strike há mais de 15 anos, porque eles são Game as a Service. Então por que a gente não pega um jogo do Esquadrão Suicida, que era para ser um jogo de single player, ou um Gotham Knights, um Marvel Avengers, que era pra ser um jogo single player, era pra ser um jogo de história, era pra ser um jogo realmente de sentar e curtir, e vamos transformar no Game as a Service. Fazer passe, fazer skin, fazer isso, fazer aquilo. Isso acaba atrapalhando a experiência do jogador. Então esses 3 jogos de herói que eu citei, não foram jogos tão bons, não foram jogos que a galera curtiu. O Gotham Knights e o Esquadrão Suicida foram flops absurdos. O Marvel Avengers foi uma baita de uma decepção, por mais que o meu Hot Topic controvérsia que eu gosto desse jogo, eu me diverti jogando com ele. Não fui muito longe, não fui na ideia do Game as a Service, eu basicamente zerei a campanha e pronto. E beleza. Me dei por satisfeito, mas ainda assim isso atrapalha, porque jogos que deveriam ser single player viram Game as a Service por uma simples questão de give me your money. E aí cai no assunto de que atrapalha por conta do game design. Fica torto, cara. Fica estranho, fica esquisito. Bem ou mal eles querem que você gaste, então tem ali coisas que vão direcionar você para poder gastar o seu dinheiro, né? E a coisa às vezes não encaixa. E por mais que a indústria diga que essa é a tendência, vamos por aí, senão a gente não vai ganhar dinheiro, eu acho que está começando a aparecer outros jogos que vão num caminho completamente contrário, diferente, na contramão e que deram muito certo.